Né? Tudo em ordem, gente? Tudo bem com todos? Então vamos lá. Semana passada começamos aí os primeiros temas do orbe terrestre, fizemos o primeiro parágrafo. Já foi uma grande discussão legal, né? A gente chegou a muitas conclusões. Não vamos nos preocupar muitas vezes, porque às vezes a gente vai falar sobre números, às vezes os números não batem, isso não é o importante. O importante é que a gente tem um conceito, né? Então, às vezes, a gente ficar também escravo dos números é complicado. A gente tem que ter uma noção espacial, do que tem distância, mais ou menos, o que é o espaço sideral, mas não ficarmos aí presos. Se é 5, se é 10, se é 20, se é 50. Mas para a gente saber mais ou menos ter uma noção do que é realmente a grandeza da criação em extensão e duração, como Jesus arquitetou o nosso orbe junto com essa pleiade de espíritos, né? Que é o grupo que ele trabalha, o grupo de trabalhadores. Então, vamos lá. Francisca, tá aí? Não, né? Tá. Francisca, você tinha falado na semana passada sobre a questão aqui, dos outros planetas, né? Você pediu para a gente tocar no assunto, né? Sobre as condições físicas dos planetas diferentes, né? Que a gente tem. E você gostaria de fazer alguma questão sobre isso? Reformular sua dúvida, seu pensamento? Não, Daniel, você está falando comigo, né? É, Não. Eu queria só que você explanasse só. é, Naquilo que a gente parou, né? No dia que a gente saiu. tá. Com relação às condições planetárias, né? Diferentemente, que às vezes a gente pensa o seguinte, porque a Terra tem um, uma formação, temos umas condições diferentes, por exemplo, de Marte. Então, Sim. como que pode, sendo um planeta, talvez, aos nossos olhos, ser mais beneficiado em determinadas coisas, facilidades, do que, por exemplo, o nosso, que você tem que se arrastar solo, né? Você é tipicamente terrestre, o nosso planeta, e certos planetas tipicamente aéreos. Então, E Daniel, também tem uma questão, assim, a questão da, da visão, da beleza, do que a gente sente, do que a gente percebe o que é belo aqui, né? Em termos de paisagem, mesmo com essa questão mesmo nossa, né? Que nós somos ainda estamos numa situação de uma evolução mais atrasada que a de Marte. O que é visto lá? Assim, eu fiquei pensando exatamente isso, porque a gente acha a nossa natureza assim, é esplendorosa, né? Exuberante, mas para os nossos olhos. Então, eu fiquei com essa curiosidade, assim, talvez seja a materialidade nossa, eu não sei, na hora eu fiquei com isso na a cabeça. noção é a nossa falta de sentido, né? Porque o que é feio, o que é bonito? Isso. O que é feio? Isso vai lá em Platão, né? Se a gente for realmente ver a, assim, a definição que Platão dá sobre isso, o que é feio e bonito, você vê que se você tem uma ordem de coisas ao lado uma da outra, ou seja, homens, né? Homens, você põe uma fila de 300 pessoas ao lado um da outra, e por ordem de ser bonito, né? Ou ser feio. Então, do mais feio até o mais bonito. Se você tirar os 200 da frente, muda o conceito de ser bonito, que é o mais feio, aí o centésimo é o mais bonito. Se você tirar 50 a mais,
os 50 seriam mais bonitos, que não teria os da frente. Então, feio e bonito depende, é ponto relativo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma percepção do mau cheiro ou do bom cheiro, né? O que é o mau cheiro, o que é o bom cheiro? Para nós, o mau cheiro é caatinga. Você quase que não quer ficar perto. Mas qual é a extensão do mau cheiro, enfim, para nós? Se você tiver um domínio sobre aquilo, aquilo deixa de ser mau cheiro. Então, por exemplo, os espíritos que estão conosco, elevados, estão vendo as nossas condições, a matéria se apresenta em determinadas condições, mas ela continua sendo bela. Em qualquer ordem de organização que a matéria esteja, os espíritos estão trabalhando com a matéria para que essa matéria se organize e seja útil para todos nós. Então, essas relações de bonito, de feio, de mau cheiro ou de bom cheiro, é uma questão referencial para nós só, simplesmente. Porque, na verdade, não tem nenhuma matéria que tem mau cheiro. Se você for ver, não é. A matéria ela tem combinações que geram energias diferentes. O que é um mau cheiro? Energias diferentes. Então, para nós, essa energia ela é desagradável. Ela não significa que que tem que ser exterminada, mas ela pode ser modificada. A gente já viu tantos tipos de matéria se transformar e ser úteis a partir do momento que elas mudam as posições moleculares. Então, a mesma coisa de um planeta para outro, né? O que é um planeta organizado como a Terra e um planeta como Júpiter, né? Você vai encontrar organizações diferentes. Mas o que interessa quando você está naquele planeta? Interessa se você está aprendendo, você está absorvendo os conceitos da natureza e os conceitos divinos, das leis divinas. Isso que interessa. Não interessa se você foi mais feliz estando num planeta aéreo ou se é um planeta terrestre. Então, tanto faz você estar num planeta de ordem diferente, de organização diferente, quanto para aquele planeta de forma bela, que a gente poderia decifrar assim. O belo é a gente que, na verdade, enxerga. Vocês acham que quando Jesus veio aqui não achou o sentido de estar aqui? Né? O Espírito ele vai aonde ele quer ser útil. Ele quer ser útil aonde ele pode ser. Ele não está escolhendo lugar. Ele não escolhe lugar, ele escolhe uma maneira de ser útil. Essa é a sina dos espíritos elevados. Não, entendi. Eu entendi também, assim, na tua fala, para não atrapalhar mais o estudo, eu entendi também que eu entendi também que nós estamos nós estamos aonde nós podemos fazer o nosso melhor, né? Então, assim, na nossa organização física, né, inclusive perceptiva, sensorial, a gente tem essa beleza toda para nos sensibilizar e a gente ainda faz besteira, né? A gente destrói. Eu pensei muito nesse sentido. E se nós já temos essa capacidade de nos ver e de nos sentir como ser, né, espiritual, como a importância que é o ser imaterial, não a matéria. A matéria é só a nossa condição de trabalho, onde nós estamos aqui. Talvez não precise de tanta exuberância como o nosso planeta. Eu cheguei mais ou menos a essa conclusão e assim, eu entendi mais ou menos assim, eu queria só, né, que você, mas na tua explanação, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. A gente precisa disso. A gente precisa. Tanto que a gente vive, a gente para de viver se a gente perder tudo isso, né? O encantamento, ele é necessário para a vida de quem está realmente evoluindo, né? Então, as ilusões, paixões são encantamentos. Então, que você tem que ter. Se você olhar para a criação divina
e não conseguir enxergar algo dessa forma, você talvez não conseguisse avançar. Então, você se estressaria ou entraria em depressão com a própria criação. Então, você tem as cores, você tem o mundo das formas, você tem uma tipologia desenhada exatamente para dar para nós, no estágio que nós estamos evolutivo, uma sincronia, uma sintonia para que a gente sinta a liberdade. Por exemplo, hoje nós estamos na Terra olhando o céu, mas a gente sabe que acima da nossa atmosfera há camadas bem resistentes, bem duras. Nós estamos, de certa forma, para os espíritos, dentro da Terra. Mas para nós, a gente olha o céu como sendo um ar, uma atmosfera, mas, na verdade, a gente tem materialidade densas acima de nós. Então, é como se você estivesse morando dentro da Terra, matérias que você não identifica, não tem registro, mas se alguém olhar o nosso planeta de uma ordem mais elevada, vai perceber que o planeta ele tem crostas, tem materialidades densas, eletricidade, materiais que estão acima dessa população. A gente pensar a mesma coisa em habitação no interior da Terra. É mais ou menos isso, né? Eles podem estar vibrando numa condição em que vê o céu, em que não vê nada acima. A gente pensa assim, não, eles vão ver o quê? Vão ver matéria, magmas, terras, rochas, né? Não, ele não consegue, ele não tem percepção, sentidos para perceber esse tipo de matéria. Então, ele consegue, às vezes, ver uma ilimitação do espaço. Ele não consegue perceber. Esse novo Hubble, né? O Hubble e o James, né? O James, eles estão fazendo fotos aí, eu não sei se vocês viram isso, fazendo fotos das galáxias, fotografando. A gente até mencionou isso. Então, as formas que eles estão encontrando são registros do início das galáxias. Eles não têm um registro do que está hoje, por exemplo, lá. Porque está tão distante que não tem a fotografia chegando para nós do que está lá. Então, mas é um belo, por exemplo, você olha as fotos, que coisa mais linda, mais assim desenhada para a nossa versão de percepção, é o belo, né, nas aparências do universo. Agora, se você for mais a fundo, esses equipamentos conseguir registrar mais 10 milhões de anos para frente, andar com a identificação, vai perceber o quê? Que existe modificação no universo, existem alterações nesse universo que a gente está enxergando hoje. Louco? Entendi. Obrigada, Daniel. Vamos que vamos aqui. Vamos que vamos. Então, se alguém ficou louco, se interne. Vamos lá, laboratório, quem pode ler esse segundo parágrafo dos primeiros tempos do orbe terrestre, para a gente continuar. Leio. O Perim já ligou coisa, né? Se ninguém se manifestar, o trabalhador está pronto. Manda a Voz do Brasil. Fala, Voz do Brasil, eu falo. Esse laboratório de materiais ignescentes aqui? Isso. Laboratório de materiais ignescentes. Matérias. É matérias ou materiais? Materiais ou matérias? Laboratório de matérias ignescentes. O conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho, onde a temperatura se eleva, por vezes, a 2.000 graus de calor,
como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas em proporções jamais vistas da humanidade despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Então, o que nós vemos aí? Estamos no estágio aqui da criação. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Incandescentes é incandescente, é fogo, é calor? É fogo. Aquela brasa, aquele fogo, a matéria em chama, em fogo, vermelha. É aquele processo de, entre aspas, metalurgia, né? Você está as larvas de vulcões. Tudo, transformando tudo através das altas temperaturas, né? Que é um processo de transformar tudo, né? Desses materiais aí ferrosos. Ele chamou de laboratório, né? De laboratório tem as matérias estão sendo testadas, estão sendo formadas, né? Então, está falando aí de matérias ignescentes, que são matérias em fogo, alta temperatura. Então, não está em vida. Ele não está falando aqui dessa vida que nós conhecemos, mas tem vida no seu sentido espiritual. Sim. Nesse momento, a Terra tinha um sentido de dar utilidade nessa hora. Sim. Ou ela não tinha condição de ter nenhuma ação ainda espiritual para favorecer alguma camada social de espíritos para que pudesse evoluir, por exemplo. Então, a gente sabe que a Terra foi um mundo transitório. Então, ela começou a ser útil desde o seu princípio. É um mundo transitório, de transição, para espíritos que estavam em alta iluminação. O Sol, por exemplo, temos matérias ignescentes, né? O Sol tem habitação? Espiritual. Tem, né? Nós não sabemos, sim, a quintessência, né? E por que também não teria material? Material diferente da nossa matéria, né? Porque é só o corpo humano que nós conhecemos, que poderíamos desenhar um aspecto humano, ou a gente poderia dizer que seria um elemento organizado para um espírito se manifestar, seria um corpo mais ou menos da temperatura que nós conhecemos, ou teríamos outras ordens de organizações físicas, corporais, para que se manifeste. Ou é necessário ter corpo para isso? Não poderíamos estar agindo diretamente também no plano da matéria, das ordens físicas, elétricas da matéria? O nosso princípio, quando começamos, nós estávamos onde? Estávamos vibrando nos elementos mais simples da natureza, ou seja, da ordem inicial da matéria. Quais são? Os elementos não orgânicos, inorgânicos, ou seja, os elementos da tabela periódica, por exemplo, né? Que são elementos que recebem a atuação de inteligências. Como? Eletricamente falando, né? Vamos dizer que lá existem inteligências atuantes, não como corpos, como nós imaginamos e como nós temos o sentido hoje orgânico, mas tendo uma ação elétrica ou energética sobre os elementos.
Como nós teríamos hoje Jesus atuando sobre todo esse plasma criativo do planeta? É com as mãos, é com os pés, é com os olhos de um corpo? Nada. Nada, nada, nada. É A centelha mental. divina. Eles se projetam em vários, como nós já temos visto que o espírito ele pode se projetar, né? Em vários lugares. A gente tem essa ideia aqui porque a gente tem noção de lugar, porque nós temos um corpo e movimentamos um espaço conhecido como é o nosso. Mas nós podemos atuar em espaços mentalmente, mesmo à distância. Por exemplo, eu acho que é distante uma galáxia, e se eu tenho um aprimoramento espiritual, eu posso, com o meu pensamento, encurtar essas distâncias no mesmo instante. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, eu quero estar agora com o pensamento no Japão, né? Instantâneo. Estou no Japão. Se eu tiver o domínio, eu faria isso. Se eu tiver o domínio também, eu estou na Lua agora. Estou lá na Lua agora. Eu estou junto com vocês na Lua agora. Eu estaria na Lua. Tá? Eu estou em Júpiter. Se eu tenho um alvará para isso, uma condição espiritual, eu estaria em Júpiter agora. Nesse instante, né, sem a distância que nos separa. Aí eu estou a uma distância de 5 milhões de anos de um planeta distante da Terra, que eu vejo só hoje como um ponto de luz. Eu estaria lá se eu tivesse todas as condições espirituais de me projetar com a velocidade instantânea do pensamento. Então, não há distância para essas almas e não há limite para elas promoverem alterações físicas. E são grupos enormes de espíritos que atuam nessas condições criativas, porque eles atuam como deuses. Eles, aquela Eu me frase, lembrei do Chico, né? Deus, aí. Eu me lembrei do Chico Xavier, né? Quando... Deixa eu ver se eu estou com som ou sem som. Estou sem... Está com som. O Emmanuel não levou... Você fala Emanuel, né? O Emmanuel não levou o Chico. Né? Foi Emmanuel que levou o Chico numa esfera tão acima, tão, assim, que ele pediu, pelo amor de Deus... Não, falou, não, eu quero voltar, quero comer meu bifinho, tomar meu cafezinho. Saudade de tomar meu cafezinho. Tomar meu cafezinho. Da referência. E ele é um espírito bem evoluído, bem adiantado, eu diria. Só que a condição dele para viver, a constituição dele para viver aqui na Terra, ele não suportaria ir tão longe também, né? Teria que ser feito um trabalho para isso. Não? É humilde, né? Ele é humilde, falaria isso para nós, e ele tem essas condições de ir a longa viagem, né? Vamos dizer assim. Ele teria essas condições, mas é claro que ele vai falar para você, para nós, nossa, eu tive que voltar. Eu tive que voltar, não dei conta, eu tive que ficar aqui, justamente porque é uma mensagem que ele está transmitindo para você também. Assim, você não tem condição, fica tranquilo, até eu não tenho condição de ir. Então, mas eu vejo que o Chico, ele teria, sim, condições de ir muito mais além, mas, assim, vamos considerar a boa lição que ele deixou para nós, né? Essa lição. Então, que assim, você tocou. foi didático, né? Tipo assim, foi didático para que a gente não ficasse sonhando muito acima da nossa capacidade, né? Ele foi... Você deve olhar, sim, para o futuro. Olhar para o futuro é isso aí, é difícil. Olhar para o futuro... Eu olho, assim, uns elementos que nós desenhamos aqui, por exemplo, uma tomada, um elemento que a ciência desenvolve, né? A gente passa a ver que é tão arcaico ainda, mas
é um sentido evoluído, né? Mas vocês viram a evolução do celular, né? Já veio ali, o futuro veio rápido, e o celular ele pode vir muito mais rápido, com novas projeções de espíritos que estão reencarnando aí, que têm conhecimento, e que pode eliminar o aparelho e deixar simplesmente um chip, né, por exemplo. Então, eliminar isso e integrar com o seu pensamento, por exemplo. Então, pode isso acontecer. Esse é o futuro. Eu estou lendo o futuro, eu estou indo para o futuro. E é muito difícil. Daniel, você fez. Quem mandou você me provocar cedo? Gente, você não briga comigo, não, viu? Mas aí você me lembrou da explicação do 5G. Eu fiquei pensando aqui que eu estou com dificuldade de entender o meu Android, ainda não consigo saber, não consigo fazer tudo que eu preciso. Aí o cara vai falar que o 5G, que é só uma janela, que você pode, inclusive, conversar assim. Olha, agora estou falando assim de uma forma bem simplória, né? Não é isso que ele falou. Você pode conversar com a sua geladeira. Aí eu falei, vou parar de ouvir esse cientista, porque eu não chego lá, não. E a didática do Chico deve ter sido isso que eu comentei, sobre a nossa capacidade sensitiva de percepção. Então, assim, quando ele falou vontade de tomar um cafezinho, a gente pensando na didática dele, falou, olha, você está onde você pode estar e precisa estar. Né? Assim, eu pensei nisso, aí eu lembrei da questão da Terra, né? Da beleza da Terra que a gente acha, e que outros planetas não são, né? Tem uma geografia diferente, mas é isso, vamos lá. Quando a gente ouvia falar lá atrás, né, de alguns eventos, né? O Santos Dumont falou sobre o avião, nossa, todo mundo queria bater nele, né? Então, eu vejo assim, tem coisas que tem que caminhar conforme o homem mesmo tem seus passos, mas nós podemos sim colocar o potencial para nos puxar, porque a evolução, ela se você der asa, você vai mais rápido, você anda mais rápido. Então, o que é o tempo? Você descobre mais rápido, ou seja, você está naquilo mais rápido. Você sai do sofrimento, você sai dos seus limites. Sair dos limites é muito bom. Agora, claro que você tem que sair dos limites conhecendo. Por isso que a natureza ela vai lenta, não dá salto, e o seu programa de aprendizado ele é lentamente. Então, quando você tem que aprender, você tem que ler livros, você tem que ouvir, você tem que participar de estudo. Por quê? Você não pode saltar isso. Se você saltar, Deus já teria te criado perfeito. Não, você não precisa fazer nada disso. Você já está com alvará para andar onde você quiser, você já tem a perfeição. E não é isso, você tem que conquistar, é conquista, né? E todos nós passamos por isso. Indo lá para o laboratório de novo, dessas matérias, por que a gente está colocando essas relações? Porque é importante a gente saber o que está acontecendo no início da Terra, né? Que nada mais é que uma movimentação de energias. O que Jesus e sua equipe estava fazendo era exatamente condensando as energias com todas as suas propriedades elétricas, químicas e físicas, para que elas pudessem se organizar. Assim como a gestação de um filho. Nasce uma criança, o organismo da mãe organizou aquele feto para que ele tivesse toda a condição da translação da vida, vamos dizer assim, né? Então, é um orbe também. O corpo físico que nasce uma criança é um orbe numa constelação. Então, a gente está falando aqui do nascimento ou de uma organização de matérias para servir no futuro para abrigar a humanidade. É isso que está acontecendo. E é muito calor, gente, muito calor. 2.000 graus aí que está falando, nessa matéria é ignescente. Mas e o centro? O centro muito mais, 5.000, 6.000 graus do centro dessa movimentação, né? Hoje a gente sabe que a temperatura da Terra é 6.000 graus interna, lá internamente. Então, a cada 24
40 quilômetros, você aumenta 1 grau. Então, é muito calor. E se isso esfriar, teriam grandes problemas e consequências planetárias. Mas não esfria porque está em movimento, está em movimentação telúricas, né? Vamos dizer assim, ignescentes. Isso vai fazendo com que a eletricidade movimente esse centro, que é o nosso planeta Terra, que nada mais é do que um sistema também. Se for olhar, não tem nada grudado, não tem nada sólido. Na verdade, você fala sólido, é uma forma perceptiva das nossas relações. Mas não existe esse sólido, não existe o gasoso, e agora ficou doido mesmo, né? E nem o líquido. Existe simplesmente posições moleculares e atômicas, que se transformam nessas condições que nós percebemos. Como não existe o mau cheiro, não existe o bom cheiro. Existem posições de eletricidade da matéria que pode o nosso ser em competência registrar e perceber que são os nossos sentidos. Muito pequenos sentidos. Eu não sei se eu fiquei louco ou se vocês não entenderam aí. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que você vai, cada noite sua ou cada semana, você vai num planeta desses, antes de fazer essa não. E se você não vai voluntariamente, eles vêm te buscar, né? Vai buscar. Vai amarrado, né, Vem te Pedrinho? abduzir. Abduzir. Gente, Então, quando eu era mais nova, que eu tinha 15 anos, eu era doidinha para ser abduzida. Olha tanto que eu sou louca também, né? Louca Aí eu nada, ficava assim, gente, Daniel, você também, Pedro? Não, eu tinha medo, não, eu tinha vontade, né? Você está falando. É, vontade. Eu tinha Mas eu vontade. ficava com dó da minha mãe, da minha família, porque não ia nem deixar notícia, né? Então, eles iam ficar doidos, Não, me mas procurando. em 10 segundos você vai e volta e vê muita coisa, né? Porque o tempo deles Não, não mas eu é. queria ficar por lá, ir nos outros planetas, Ah, entendeu? No nossa, universo, andar por ali. vai ser revoltada com o planeta. Não, não era isso, não. Queria conhecer. Ah, Ô, Valquíria, não ficou doido aí, não, Valquíria? Não, tá tranquilo aí, pode seguir. Eu só tô com o vídeo fechado porque eu tô com a menina na bagunceira doida aqui. Não, se não ficou... Os demais tá aí que tranquilo. começaram... Eu tô no momento viagem, assim, porque tudo para mim é novidade, né? Então eu tô absorvendo. Que bom, vamos lá, né? E é o Fala aí, magnetismo. O magnetismo é uma força de atração, não é? É uma força, né? Que está justificando em toda a matéria. Então, você tem... toda a matéria, ela tem forças, ela tem ação, ela tem atração. Então, está dentro da lei da atração. Então, forças magnéticas, por exemplo, em órbes como o nosso planeta, o centro tem um ímã, né? Como é que um ímã central pode pegar carne, né? Por exemplo, devia pegar na superfície da Terra materiais metálicos. Mas por que eu fio que eu sou corpo humano, corpo de carne, e eu sou atraído para a Terra, né, com esse ímã, sendo que eu não sou nenhum minério, como eu penso? Eu sou minério ou não sou minério? Eu sou magneto ou não, né? Entendeu? Então, mas então, tem na nossa Constituição, quando você fala para uma pessoa assim, magnetismo, não tem o passe magnético, não é um passe diferente, com uma técnica diferente? Utiliza-se ali o magnetismo do médium, tem que ter a mediunidade. Todo passe, ele é magnético. Todo passe, ele é magnético. Todo passe. A questão é técnica. Aí você está entrando em técnica. Domínio sobre as técnicas, conhecimentos que você pode fazer naquela hora da transmissão. Então, você é um agente em potencial
E você conhecendo, concorda que se você conhecer, você vai ter mais eficiência. Mesmo não conhecendo, você usa dessas energias, ou a espiritualidade usa dessas energias para transmissão. Tanto elas como tem as energias espirituais vindo delas, ou retirado da flora, da fauna, da matéria, ou tirando de você mesmo. Você tem um potencial magnético. Cada um tem um armazenamento, porque você tem corpo, você tem perispírito, você tem organizações que você usa essas inerente ao energias ser, né? da própria matéria. Isso, é da própria matéria. O magnetismo está na própria matéria. Está ligado às constituições. Quando falamos em magnético, a gente se remete lá no centro de gravidade do planeta, né? É uma referência apenas. Então, mas aí a coisa é mais abrangente, como você está colocando aí, né? Essa força magnética, não vamos ligá-la ao ímã magnético, que é Não, é do universo. É uma forma a lei de transição. É uma forma dessa energia se manifestar, né? Porque tem esse magnetismo, magnetismo de todos nós que somos compostos de matérias, né? A minha leiga sabedoria, Na Constituição. a minha leiga sabedoria me faz compreender que nós temos ferro no organismo, nós temos alumínio, nós temos um monte de matérias. Os elementos da tabela periódica que a gente conhece, né? O seu corpo, Perinho, o seu corpo, ele, antes de ser orgânico, ele é inorgânico. Ele é todo mineral. O seu corpo é todo mineral. Então, toda a concepção da natureza é, antes de tudo, toda mineral. Se você vê, é uma sequência de organização. O mineral, o vegetal é um mineral organizado. O corpo animal é um vegetal organizado de mineral organizado. Então, é uma estruturação dos elementos básicos. Então, claro que todas essas forças estarão integradas com esses materiais que estão sincrônicos, né? Um com o outro, com essas fontes de atração e energia, como é o caso do magnetismo do planeta, do sistema solar, das galáxias, né? Isso tudo está sob ordem magnética. Tá? Se não tiver essa ordem magnética, que é ordem divina, nós não teríamos nada disso em ordem. Sim? Quando ele fala que as descargas elétricas em proporções jamais vistas da humanidade, é interessante quando ele fala que despertam grandes comoções no grande organismo planetário. Essa forma poética dele falar, porque, na verdade, ele está falando aqui da formação do planeta, não é? Ele teve que falar assim, porque está condensando informação, porque igual a Bíblia, né? Você pega lá, ela é poética. Aquele também foi poético, ele teve o direito de ser poético numa coisa que cada um tem que descobrir, cada um tem que observar. Então, ele foi realmente, colocando as palavras para que você tenha tempo para degustá-las, você tenha tempo de absorvê-las. Você vai ler 10 vezes isso aqui. Quando ele fala dessa comoção, desculpa, Daniel, te atrapalhar, mas só para completar aqui, quando ele fala dessas comoções no grande organismo planetário, eu posso entender também que ele está falando que essas descargas elétricas, elas que estão pulsando para que a vida surja, né? A vida, o organismo como nós conhecemos, o princípio, né, desses organismos que vai começando. Então, assim, seria... Se você for lá no universo dos neurônios, você vai ver as descargas elétricas. Então, aí eu pensei nisso, né? Vai despertando, é o pulsar, né? Para a preparação do despertamento, da formação, né? Desses seres e surgindo posteriormente, quando a crosta estiver habitável, né? Quando a crosta estiver em condições
Mas é tudo tão perfeito que até essa compulsão, quando ele fala que essas comoções, é muito legal ele falar de comoção, né? Que a gente pensa em emoção, né? Nós estamos falando de matéria, mas é muito legal quando ele fala isso. Aí eu penso, essa preparação já para esse princípio, já preparando para quando o nosso planeta já estiver no momento, né, habitável para cada ser. Aqueles que vão ficar lá perto do calor, né? Como aqueles que vão ficar mais no frio, aqueles que vão ficar... É muito doido essa viagem. Como é que eu ia entender isso quando eu li esse livro, gente? Jamais. Eu li já não entendi nada. Você vê que a nossa atmosfera, o nosso plano, os nossos planos do planeta em si, que é subsolo, até o centro, você tem camadas. Você tem camadas que se trocam energias elétricas constantemente. Há descargas elétricas. Então, hoje você tem isso. Quando você tem um temporal, você vê isso mais materializado, mas não que não esteja constantemente sendo trocado essas energias, as descargas elétricas da atmosfera. Então, nós temos atmosferas bem distantes dessa que nós conseguimos perceber. Então, é como se o nosso planeta fosse 10 vezes maior do que a gente imagina, tá? Em extensão, em raio, em diâmetro, porque ela tem energias em toda a sua volta, e irradia também essas energias fora para o sistema solar. Então, essas energias eletromagnéticas e magnéticas, né, elas são para controle de tudo isso, da atmosfera inferior, atmosfera superior, do subsolo, do centro da Terra. Então, para que esse planeta tenha uma estabilidade e que ele seja palco de uma população que precisa dessa camada verdinha em torno dela para sobreviver, que é o alface, né, em torno dela. Então, ela precisa ser revestida com esse manto de vida, que a gente acha que isso aí é a vida, mas no centro da Terra a vida também está. Então, não é só essa vegetação que a gente desenha que é vida, mas a ciência, ela busca a vida apenas nesse formato, é onde ainda nós não saímos muito de alguns metros da nossa atmosfera de entender a criação divina. Então, eu acho que se a gente tiver sempre essas indagações, é importante. Você não vai conseguir resolvê-las. Eu estou jogando aqui muita coisa, mas nós não vamos conseguir resolver isso tudo e entender tudo. Cada um vai absorver num certo momento, uma certa quantidade de valor. Mas cada ponto dessa elucubração, ela é importante, sim, para que a alma consiga ver um futuro melhor, um desenho melhor, né? Uma eternidade, porque a gente tem que enxergar a nossa eternidade. Então, é só assim para você ver que realmente nós não estamos aqui para ficar só nessa vida que a gente quer ficar, que seria a vida humana, com os nossos interesses, passando as nossas propriedades para o nosso nome, tendo patrimônios. Nada disso tem valor para nós, e isso dá valor no momento, mas não tem muito valor, não. Certinho? Alguma pergunta? Gente, pode botar ponto contra. O povo saiu tudo da tela ou eu que não estou enxergando as coisas? Travou aqui para mim. Não, eu estou vendo. Estou vendo todo mundo fora. Você está me vendo? Eu estou te vendo e estou vendo o Perim. Mas o Laércio, para mim, está travado. E o resto do povo, tudinho, não vejo ninguém. Só vejo Tatu Preto. A Leila apareceu. Aqui, ó. Tá me vendo? Eu tô. Ah, então beleza. Às vezes a internet está com problema desde sexta-feira. E eu fiquei sabendo que é para um monte de gente. É verdade. Não, a minha hoje. Vou desligar o microfone aqui, gente.
Ô, Daniel. Caminhando tá no... Oi. Daniel. Oi. Ixi, esqueci Alô? o que eu ia perguntar. Mas você Um ouviu pouquinho eu alguma lembro. coisa aí por último? Não, quando você falou assim, você entendeu? Não, eu ouvi tudo. Eu fico viajando também, sabe? A hora que você vai falando, eu vou viajando, porque na década de 90, nós, no grupo de estudo lá de Divinópolis, nós fizemos o estudo dessa obra, mas eu vou te falar, viu? Assim, na época eu estava perdida, eu continuo perdida. É lógico que a gente tem mais um subsídio assim, bem pequeno, mas ainda tem para conseguir imaginar as coisas. Mas o planeta todo, uma célula é um universo, né? Se você pegar aquilo ali e colocar, ampliar, é um universo. Todos os movimentos de rotação, translação. E qual a necessidade dessa... Quando você falou, vocês entenderam, eu quero dizer o seguinte, é necessário a gente ter esse conhecimento para a gente ir se localizando, não é? Que a gente nem sabe onde está, né? Onde que eu estou? Agora eu estou em Tiutaba, que está no Triângulo Mineiro, que está no estado de Minas, que está vendo? Como a gente vai elevando isso aí, que está no Brasil, que está na América Latina, que está no Ocidente, e vai levando. Você vê, a gente nem se localiza, a gente nem se situa ainda, né? Aí, quando você falou assim, a gente está muito preocupado com a materialidade, então, é importante a gente ver com esse estudo a origem da Terra, a magnitude de tudo isso, para a gente ver nossa pequenez. Aí você fala, vou passar para o meu nome, isso aqui é meu, tal. Não tem nada meu, né? Nada é meu, tem nada nosso. E a gente perde muito tempo com esse meu. Então, eu acho a importância de aprofundar na obra. Às vezes tem gente que fala assim, isso aí é coisa de metida intelectual, que eu já ouvi isso muitas vezes. Claro que a gente sabe do outro lado, não é só o estudo, né? É o equilíbrio, a asa da sabedoria e o moral. Mas, por que eu estou chegando nisso aí? A gente tem que ter essa noção, tem que ter esse conhecimento para a gente enxergar que a gente não... A gente é muito porque Deus é misericordioso, né? A gente não é essa Brastemp toda ainda, né? Olha, se você está numa escola, qual que é o objetivo maior de Deus ter te colocado nessa rota? Por quê? Primeiro, você já existia em Deus. Deus quis que você tivesse a consciência e fosse também feliz agindo por si mesmo. Porque por ele você já agiria. Como há princípios inteligentes que agem por Deus. Então, mas ele quis que você tivesse consciência. E para ter consciência, nada mais do que você tem que passar por todos os estágios necessários de aprendizado. Você vai ser o investigador. Você está investigando para se transformar e realmente dar valor naquilo que Deus te deu, que é a sua perfeição. Porque, na verdade, todos nós já somos perfeitos. Criação divina não tem imperfeição. Nós estamos nos conscientizando. Aí sim que a evolução é a caminho da nossa perfeição, ou seja, da nossa conscientização. Se eu falo assim, caminho da minha perfeição, é a mesma coisa que eu falo assim, da minha conscientização. Porque eu tenho, todos nós temos dentro de nós a condição divina. Você só tem que utilizar isso, saber utilizar. É igual você ter um filho, né? Tem um filho, você sempre leva o filho, conduz o filho, paga as coisas para o filho e tal. Uma hora tem que ter a iniciativa dele, ele tem que andar, ele tem que fazer por si. E está em Deus, na consciência que ele adquiriu.
Então, é muito bom você voltar para casa e falar assim para o pai: pai, agora eu sei da vida, entendo tudo que o senhor me falava. É mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente está nesse trânsito. Com certeza, Deus não nos criou para sofrer. Essa história de sofrimento não é sofrimento, e sim experiência. Você anda na sua trajetória evolutiva, tendo dificuldades, e aquelas dificuldades geram desconforto. E o desconforto é dor, é sofrimento. Então, até você aprender a passar, a descobrir tudo aquilo e voltar para Deus e dizer para Ele: eu sou feliz trabalhando, né, com todos. E não esquecer nunca que nós estamos voltando não para a nossa própria individualidade egoística, mas nós estamos voltando para a unicidade, né, com todos. É assim que nós evoluímos, buscar Deus através do outro, através das outras entidades criadas, né, por Deus. Eu acho essa palavra criação, muito pobre em relação a Deus. Deus é muito mais do que essa palavra, criação, criador, muito mais amplo, né? Mas é isso aí. O nosso vocabulário ainda não tem, porque a gente nem tem percepção de criação ainda, de criaturas de Deus. Eu estou aqui em Tiltaba. Cheguei até atrasado, mas deu tempo de entrar no estudo. Estou olhando os pássaros aqui voando. Eu falo assim, olha ali. Olha, quem que ensinou o pássaro a voar? Não é? Olha as cores. Como que Santos Dumont descobriu o avião? Olhando um pássaro voar, com certeza. Né? Não tem outra explicação. Então, ele trouxe pronta. A inspiração dele já veio pronta. Desenha aí. Então, em tudo, né? Em tudo a gente vê Deus. Qual cientista que descobriu como fazer uma folha, uma folhinha? Não é? Então, Deus assim... sempre te deu a inspiração. Deus sempre te deu a inspiração e sempre colocou o desenho na sua frente. Esse pássaro aí é o desenho. Né? É o desenho. Se você pesquisar um pássaro, você vai ver o tanto que Deus é grande. Que existe universos e universos naquela composição do corpo e das penas, das cores. Por que tem cor? Por que um é vermelho? Porque, na verdade, são projeções da luz, são interações com o meio. Gente, é fantástico. Isso é coisa de louco? Não, é a questão de você chegar e meditar. Nós estamos meditando, isso aqui é uma meditação. Nós estamos meditando sobre a criação. Eu estou estudando. Sim, estou estudando. Você consegue ir até um certo ponto. Mas isso é uma meditação. Eu estou meditando no que é Deus. E isso é bom a gente fazer. Isso é bom a gente fazer. Que nos liberta. Nesse momento aqui, o que a gente viu? Viu que o planeta foi criado. Né? O que o Emmanuel quis dizer aqui é que o planeta foi criado. Aí vem falar das fases seguintes, vai falar da criação da Lua, a solidificação da matéria, né? Que é o resfriamento. Daniel, só para mim não passar batido, você lembra daquele engenheiro ambientalista lá, Augusto Rush, que projetou os mais belos jardins do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Um dia ele falou, você estava falando aí do pássaro, de observar o pássaro, ele fez uma citação que, se você observar um formigueiro por 15 minutos, você jamais terá coragem de maltratar um animal sequer. Olha a complexidade que existe num formigueiro, que é ínfimo visualmente falando, né? Mas a organização, a inteligência divina que existe no olheiro de formigas. Entendeu? Você vê o quanto nos falta de percepção ainda para compreender o tamanho
desse, entre aspas, aí, poder da divindade. Eri, Né? só Não é? continuando isso, depois que a gente nem chega a essa percepção que ele falou, mas a gente começa a imaginar a sensibilidade dos outros seres, você não dá conta de comer a carne. Você não dá conta. Porque você pensa no processo anterior a isso. Eu tenho colegas veganos que eu não dou conta. eu os compreendo muito. Eu já tenho 30 anos que eu não, assim, quando eu comecei a me conscientizar, bom, comecei por causa da saúde, depois eu me conscientizei, não dou conta. Eu chego, quando eu olho assim, eu falo, meu Deus, aí eu lembro de todo o processo anterior a chegar no meu prato. E não é uma decisão sua, é uma construção que foi acontecendo na sua consciência. Né? Eu vou falar um negócio para você, se eu bobear, eu choro na hora. Assim, sabe? Teve um período que eu cheguei aqui em Uberlândia, eu fiquei num momento tão difícil, porque eu soube que aqui perto tinha matadouro. Eu acho que eu fiquei tão enlouquecida que eu acho que eu ouvia os gritos, os urros, mas eu tenho certeza que é coisa da minha cabeça, não é possível, né? Eu demorei, assim, eu tive que fazer muita oração para eu poder... A gente evolui também. É do seu espírito, da sua evolução. A gente evolui, vamos dizer assim, por sessões, né? Por sessões, né? Por sessões. Às vezes, por exemplo, Hitler dizem, né, que ele era... Dizem que ele era vegetariano, mas eu também não sei se isso é real. Acho que era uma forma de punir a gente, sabe? Eu digo assim, eu conheço vegetariano que não é gente que você pode confiar. A gente sabe disso, é uma questão. Eu também não sei se eu sou gente que se pode confiar, só sei que eu não pode comer a carne. Essa parte aí eu não sei te falar. Digamos que você já tem uma certa facilidade, que você deve preservá-la. Você deve preservá-la e observar quais são as sessões que você deve crescer, né? Então, quais são os departamentos da alma que você está faltando. Então, às vezes eu tenho um departamento... Não dá para enumerar, meu amigo, não dá para enumerar, é bom mudar de assunto. É muito, viu? Eu já tenho... Tem alguém vindo aí? Oi, a minha internet está falhando. Eu ri da fala do Dani. Então, talvez assim, você vai encontrar um indivíduo amoroso e tal, e você vai chegar na casa dele, vai ter um defeito, né? Aí é uma pessoa boa, bem vista, aí você chega em casa, não, mas esse cara faz isso, faz isso. Então, tem um defensor dos animais que ele dá... Exceções. Eu conheço um defensor dos animais que dá a vida dele para salvar um animal e não gosta de gente. Então, exatamente. Eu acho isso estranho. Ele é agressivo com as pessoas. Eu conheço gente, eu tenho uma amiga que é assim, ela fala que confia mais nos cachorrinhos dela, sei lá. Não, esse negócio de confiabilidade é diferente, mas a pessoa agredir um ser humano, falando que se o cachorro te avançou porque você fez algum mal para ele, que ele só se defendeu. O doutor Breno Cachorro bipolar, sabe? Cachorro bipolar. O doutor Breno Lintz, que é promotor do meio ambiente, ele fala, gente, essas pessoas estão preocupadas com gente. Gente sabe se virar. Gente dá um jeito. Agora, o animal não. O animal precisa da gente. Entendeu? Ele é bastante assim. Gente tem legislação, né? A gente tem o AI, tem... Não, mas olha aqui, a gente não precisa ser radical, é tudo criatura de Deus. Né? Isso é verdade. Não pode colocar dessa forma. Eu também acho, eu concordo com você. É mais ou menos o que a gente está falando, que o indivíduo ele tem áreas que ele precisa aprimorar, tem áreas que ele já aprimorou. Isso é igual a profissão, o cara sabe fazer uma coisa, outra ele não sabe. Então, é assim a vida. Então, a gente não tem... Entendi, Daniel. Asas completas, entendeu? O espírito iluminado, ele já tem tudo. Não, de repente, ele tem um certo aprendizado ainda para determinadas áreas que ele está avançando. Então, assim é a alma, assim é o espírito, né? Vai depender muito do curso evolutivo de cada um. Então, não vamos ficar também chateados porque a gente tem dificuldade em determinadas áreas.
Eu acho que o que vale a pena é a gente estar inscrito nessa escola, que é a Terra, onde a gente está estudando aqui o tanto de valor que ela tem desde a sua criação. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a Lua, né? A criação da Lua, a solidificação da matéria. A gente já chegou no fim hoje, né? 10h06 já. Eu acho que eu maltratei muito animal em vidas passadas. Eu fui uma caçadora voraz, horrorosa, assim, cruel, entendeu? Então, assim, eu tô... alta culpa. Por isso... Você está refletindo tudo isso, né, agora. Eu acho que eu fui muito ruim para os animais. Gente, então tá bom, né? Eu acho que... Gente, um bom dia para vocês.